Bom dia a todos. Bom dia. Espero que vocês estejam bem nesse domingo frio de Dia dos Pais. A todos os pais, um feliz Dia dos Pais, né? Que esse dia seja repleto de alegrias, trazendo coisas muito boas para o coração de todos, tá bom? E vamos começar o dia refletindo sobre esse capítulo do livro de Joana de Ângeles, que é o livro que nós temos seguido aqui, né, na Seara ao longo desse ano. Cada capítulo dela traz uma riqueza de ensinamentos muito profunda. E quando a gente se detém a ler, e a ler no sentido de buscar uma reflexão bem profunda daquilo que a gente é, né, de quem somos, de quem queremos ser, do que gostaríamos de nos tornarmos aqui, né, durante a encarnação, para a nossa vida. Principalmente todos nós que ao longo da nossa existência buscamos realmente essa evolução, né? Essa mudança de comportamento, esse desejo de entender aquela pessoa tão especial que veio à Terra para nos amparar, nos ensinar, que foi Jesus. Ele nos trouxe um exemplo de vida que nós, desde aquele momento, há 2000 anos, deveríamos seguir. Mas nós nos demoramos no caminho do erro, nos demoramos nos caminhos das imperfeições, nos caminhos dos tormentos. Então Joana traz esse capítulo muito interessante, chamado Tormentos Evitáveis, para que a gente possa buscar bem profundamente em nós um entendimento, uma compreensão, além do que aquilo que a sociedade de maneira geral apregoa, além do que aquilo que nós estamos acostumados pela cultura do nosso país, do nosso mundo, pela cultura do nível evolutivo da Terra. Porque quando nós conseguirmos exceder esse pensamento geral, é que nós nos destacaremos no mundo. E ao nos destacarmos, poderemos ou continuar na Terra, auxiliando aqueles que precisam ainda de uma mão, de um braço, que os puxe e os auxilie, ou ir para mundos ditosos, mais felizes, mundos em que teremos uma condição de vida totalmente diferente. Aí vai depender do caminho da jornada de cada um, não é? Mas Joana muito sabiamente trouxe esse capítulo, Tormentos Evitáveis, de uma forma brilhante. E aí eu quis complementar com essa foto que vocês estão vendo aí, que é uma foto que mostra, né, a dor e o sofrimento. Muitas criaturas que chegam à casa espírita precisando de ajuda, às vezes estão em um sofrimento tão profundo que se apresentam na forma de animais. Elas já não têm muito um corpo definido. Elas se deixaram levar por tanta dor, por tanta agonia, por tanto desespero, que elas não se enxergam mais, não sabem mais quem elas são. Então eu gostei bastante dessa foto e trouxe ela por isso. E em cima dessa foto eu queria falar a seguinte frase para vocês. Ontem eu vi uma frase muito interessante. E eu proponho começar com ela, não é do livro, mas eu proponho começar com ela, porque é uma frase que no primeiro momento, quando você escuta, você fala, nossa, o que será que isso quer dizer? Mas depois você fica pensando e a frase faz bastante sentido. A frase é assim: quando sabemos quem somos, somos quem nascemos para ser. Não é interessante? Na verdade, quando encarnamos, nos esquecemos do propósito nosso aqui na encarnação. Temos um sentimento inato, temos uma intuição, temos os amigos espirituais que ficam nos lembrando, né, ao longo do dia e quando nós dormimos, né, que somos, podemos conviver com os nossos amigos e eles nos orientarem, nos lembrarem, né, nos puxarem a orelha em alguns momentos. Mas nós nos esquecemos. Porque esse é o propósito da encarnação. Se nos lembrássemos de tudo que fizemos no passado, talvez não conseguíssemos seguir. Teríamos uma culpa tão profunda que não conseguiríamos. Então a gente esquece para poder virar a página, para poder ter uma página em branco e começar de novo, né?
e tentar exercitar esse amor que há em nós, devido a essa centelha divina que está em nós. Mas a grande questão é que ao chegar aqui na Terra, vivenciamos coisas muito dolorosas, muito tristes. Dolorosas e tristes por conta do ponto de vista que temos, que ainda conduzimos para nós. Então nos esquecemos de quem somos de verdade. Não retemos essa lembrança. Somos um ser parcial, não somos integrais. E essa consciência que está diminuída, meio nebulosa, meio esquecida de alguma forma no nosso inconsciente, por conta das lembranças pretéritas, ela às vezes não permite sabermos exatamente a nossa essência, tudo aquilo que queremos fazer. Então por isso que essa frase é tão legal. Porque aí nós seremos quem nascemos para ser, porque nascemos para ser alguém que às vezes não é aquela pessoa que estamos sendo ao longo da encarnação. E muitas vezes por conta desses tormentos. E o mais interessante é a palavra evitáveis. Se são evitáveis, por que permitimos? Se são evitáveis, por que eles acontecem? Onde estamos nos enganando? Onde estamos nos perdendo? Essa é a avaliação que nós precisamos fazer. Então vamos ver lá. Senso comum. É um senso comum. Lê do engano. É comum dizer-se que na Terra tudo são tormentos. A sociedade encontra-se perdida. Alguém já ouviu essas frases? Os valores éticos desapareceram. O progresso científico-tecnológico somente trouxe aflições. Tudo está pior. E a possibilidade de paz é remota. Ouvimos isso muito, constantemente. Quando discutimos assuntos doloridos, como por exemplo as guerras que ainda a humanidade trava. Quando pensamos sobre as condições de diversos povos encarnados na Terra, pela miséria, pela fome, pela dor, não é? Pelo poder desmedido nas mãos de alguns que cometem erros e equívocos inimagináveis, incompreensíveis, inadmissíveis. Sentimos que a Terra está perdida. É como se Deus tivesse perdido as rédeas da Terra. Já imaginaram uma coisa como essa? Quanta arrogância da nossa parte. Imaginar que Deus não sabe o que está fazendo. Porque assumir que não há solução, que não há saída, que tudo está perdido, que é muito difícil viver nesse mundo, que Deus esqueceu de nós. É muita arrogância da nossa parte. Achar que Deus, que é algo, nem alguém, que nós sequer conseguimos compreender pela dificuldade que temos, pela nossa inteligência tão limitada, perdeu as rédeas. A humanidade está perdida. Não fica colocando dessa forma, não fica parecendo que nós perdemos tempo com tanta fantasia na nossa cabeça, com tanta dor desnecessária, com tanto sofrimento egoísta. Porque os nossos sofrimentos são egoístas. A gente acha que não. Nós achamos que sofremos porque estamos preocupados com o outro. Não, mas nós sofremos porque sofremos pelo outro. Percebem a diferença? Eu sofro porque vejo o outro sofrer. Mas o meu sofrimento machuca a mim. Porque se eu mantivesse a minha condição racional de que aquela pessoa que sofre precisa do meu amparo e me mantivesse lúcido, com clareza de sentimento e pensamento, ampararia verdadeiramente. Não sofreria junto com ela. Não sentiria que tudo está perdido junto com ela. Não me desesperaria porque não sei o que faço. O que eu faço, eu. Somos o eu o tempo todo. É esse sentimento egoísta que estou falando. E isso gera na humanidade desengano, revolta e busca pelo prazer. Porque quando nos sentimos desolados, desanimados, sem caminho, sem saída, temos uma tendência de buscar algo que acalme isso, que traga uma felicidade, que me faça sentir melhor. Buscamos, constantemente por reconhecimento e segurança. Primeiro por segurança, depois por reconhecimento. Queremos isso, não é? Precisamos disso.
por conta da condição que estamos aí. E ao ter esse sentimento de dor, de desejo, de agonia e não conseguir suprir as necessidades que temos em nós, buscamos alguma coisa, seja ela o que for, para trazer um pouco dessa felicidade. E ontem eu ouvi outra frase engraçada, que eu ouvi essas frases e eu pensava, nossa, vou poder falar isso lá amanhã. E eu ouvi outra frase no café, tomando café, uma pessoa disse assim, a felicidade ela tem que terminar a frase. Eu achei muito legal essa frase, a pessoa falando isso. Porque as pessoas costumam dizer assim, eu serei feliz se comprar um carro. Eu serei feliz se me casar. Eu serei feliz se meu filho melhorar. Eu serei feliz se, não é? Então, e a felicidade, ela tem que ser um motivo total. O porquê a felicidade? É simplesmente eu serei feliz, ela tem que concluir a frase. Mas estes tormentos que Joana de Ângeles nos traz, nos mostra e nos faz pensar, eles sempre estão nessa frase. Então vamos buscar avaliar o que nos faz perder tempo. Porque temos em nós uma energia profunda. E essa energia, ela pode ser gasta com pensamentos felizes, com atitudes no bem, com o desejo de nos melhorarmos, de reavaliarmos a situação, ou ela pode ser gasta, e ela é gasta na mesma proporção, ou até em maior proporção, com tormentos dentro de mim, me perturbando, me desviando, me agoniando. A Terra não é o paraíso. Nós sabemos disso. Não é mesmo. Nós já sabemos que não é. Mas estamos aqui porque precisamos estar aqui. Não há enganos na obra divina. Não há enganos aqui. Nunca. Nada na minha vida é um engano a não ser as escolhas ruins que eu decidi fazer. Não há engano na convivência. Ninguém cruza o meu caminho por acaso. Ninguém está na minha vida por acaso. Eu não encarnei aqui assim, dessa maneira, com esse corpo, com essa condição, seja ela qual for, por acaso. Não há enganos na obra divina, não há enganos na criação. Se não há engano, e eu estou julgando a decisão do Criador, vamos voltar à reflexão do começo. Eu vou julgar a decisão de Deus, que é soberanamente justo, bom, misericordioso, todo justiça e bondade, que é algo que eu não compreendo ainda. Como eu vou julgar? O mundo está perdido, Deus perdeu as rédeas da humanidade. Lembrem disso, quando eu começar a fazer esses julgamentos. Então nós temos aqui atrasados na sua quase totalidade, transitando do instinto para a razão. Eu gostei muito dessa frase que Joana colocou no livro. Somos seres atrasados. Somos. Todos nós. Mesmo aqueles espíritos que ainda vieram à Terra numa condição diferente, mais evoluídos para amparar, os missionários, eles ainda não são como Jesus. Ainda não. Então, todos nós aqui na Terra somos espíritos atrasados, pouco evoluídos. Mas estamos aqui nos esforçando dia a dia, cada um com a cota que consegue, cada um com o ânimo de que dispõe. Porque Deus dá a nós o tempo que precisarmos. Ele dá a nós esse tempo. E Ele nos olha e pensa, nossa, não é? Que pena. Poderia estar mais rápido, poderia estar evoluindo mais, poderia estar sofrendo menos, mas se decidiu ficar naquela condição. Então, como transitamos do instinto para a razão, nos focamos muito nas questões materiais, somos muito instintivos. Achamos que somos seres racionais, mas nós somos irracionais ainda, muito irracionais. Não é? Nós permitimos que a emoção tome conta de nós. Esse é o problema. É um problema que às vezes é positivo, porque nós temos as emoções positivas também, que é o que faz nos olhar para o outro com misericórdia, com compaixão. Isso é verdade. Porém,
Quando essa emoção, mesmo que positiva, mesmo com um olhar de misericórdia desvairada, ela vai fazer com que você turve a sua razão, turve o seu discernimento e as suas decisões não serão boas. Então, todas as vezes que nos sentirmos aflitos e desamparados, devemos buscar auxílio na equipe espiritual, na nossa prece, não é? Em alguma pessoa encarnada que possa nos ouvir e nos apoiar. Profissionais da saúde que possam contribuir com o meu equilíbrio emocional. No uso, às vezes, de remédios quando necessário, quando estamos doentes. Temos que sim buscar esses recursos porque necessitamos deles. Mas eles trarão para nós esse equilíbrio e esse discernimento que cabe a mim exercitar todos os dias. Então, se me sentir perdido pelo caminho, eu devo lembrar que ainda sou instinto. Na minha essência, ainda sou. Então, eu vou buscar tirar a emoção da equação para raciocinar sobre o que é melhor. Porque é a nossa inteligência, o nosso espírito que raciocina. Não é? As pessoas na Terra encontram-se em estágio menos penoso, já avançado da razão para a intuição. Olha, uma boa notícia. Significa que estamos na luta diária, contínua, para encontrarmos, né, esse equilíbrio entre razão e emoção. Mas ainda somos mais emocionais. Ai, tô magoado com ela. Ai, tô ferido. Ai, ele me fez isso, não vou mais falar com ele. Nós não somos assim? Quem não é? Né? Quem não é, atira a primeira pedra. Todos. E não pense que nós que estamos aqui na casa espírita falando e ensinando somos diferentes. Claro que não. Não é? Nos cabe aqui o papel de estudar, de divulgar esses conceitos, de falar sobre eles, de provocar reflexões. Nós somos magoadinhos também. Porque é a condição evolutiva que nos encontramos. Vocês entendem? Tormentos no mundo em face das necessidades que se expressam em maior volume. Quais são as necessidades que temos verdadeiramente? Nós temos necessidade de meditar. Nós temos necessidade, quando eu falo necessidade, não é a necessidade que temos, mas a necessidade que achamos que temos, tá bom? É de meditar ou é no churrasco comemorar o Dia dos Pais? A gente tem necessidade de trabalhar muito ou de sentar e escutar o outro, a ver a dor que ele está sentindo e ver como eu posso amparar? Eu tenho necessidade de gastar cada segundo do meu dia acumulando riquezas para as gerações futuras da minha família? Ou ir aos locais de pessoas aflitas e tentar achar uma forma de ser útil? Eu tenho necessidade do domingo ir para a piscina, ir para o churrasco, ou nas férias ir para a praia, ou vir aqui na casa espírita orar e amparar? Quais são as necessidades que eu acho que eu tenho? Então, os tormentos que eu gero na minha vida, normalmente não, sempre, são em função das minhas escolhas. É isso que Joana quer dizer. Os tormentos da humanidade são responsabilidade da humanidade. Não tem nada a ver com Deus. Como é que Deus deixa? Deus não está na equação. Quem cria os tormentos somos nós. É interessante que aí ela traz esse olhar aqui. Nós temos uma cultura materialista, não temos? Não é a cultura do ser, é a cultura do ter. Nós queremos ter, não é? Precisamos. Isso nos dá segurança, e nos dá segurança porque somos seres ainda nesse estágio evolutivo. Só que essa cultura do materialismo, ela gera um religiosismo falso, amparado em condições que são puramente materiais e que não trazem nada espiritual. O dinheiro está muito ligado a esse religiosismo falso. Em algumas instituições religiosas, pessoas que conduzem, pessoas que frequentam, na humanidade. Temos uma espiritualidade egoísta. Achamos que o amor é condicional. Na nossa condição evolutiva, até na espiritualidade eu amo. Não, será? Será que seu amor realmente é um amor incondicional, que é o amor que Jesus nos ensinou? Ama incondicionalmente.
Quando você conseguir amar sem julgar aquela pessoa, pelos enganos, pelos erros, pelos equívocos, aí sim. Não importa o que ela faz, nada que ela faça vai me fazer deixar de amá-la. Mas a gente assiste muita televisão, ontem mesmo eu estava prestando atenção, e as pessoas falam com uma tranquilidade, uma frase que a gente vê em muitas séries, assim, filmes, eles falam assim: se o amor acabou, o amor acabou, então se separa. O amor acabou, então se afasta. É que o amor acabou, normalmente as pessoas usam no contexto do casamento, né? Por isso que eu estou usando esse exemplo. Ah, o amor acabou. Que amor que acabou? Amor não acaba. Não existe isso. Não sei quem inventou essa frase. Como que amor pode acabar? Para refletir. Não acaba. Não existe isso. É porque você não amava. Essa é a verdade. Você enxergava a pessoa do jeito que você queria que ela fosse, do ponto de vista seu, das suas expectativas. E aí, quando você percebe que ela não está atendendo às suas expectativas, você deixa de amar. Então é porque você nunca amou. Não era um amor real, era paixão. As pessoas confundem paixão com amor. E a paixão normalmente é aquela que ela é revestida dos desejos que eu tenho do que aquela pessoa seria. Porque eu olho para aquela pessoa enxergando nela a minha própria projeção daquilo que eu acho que é bom. O par perfeito, o amor perfeito, o casamento perfeito. O amor não acaba, não existe isso. Jesus deixou de nos amar até quando ele estava na cruz, sendo crucificado. Ele pediu a Deus para nos perdoar. Isso é amor. Então essa frase, amor acabou, gente, não tem amor nenhum aí. Não o amor real, o verdadeiro, né? O que Jesus nos ensinou. Na Terra, cultiva-se, divulga-se, prioriza-se na convivência social. Inconformismo. Quantos momentos do nosso dia nos sentimos inconformados pelo que vemos na televisão? Não ficamos? Às vezes, fazemos o seguinte, estamos na estrada e tá um trânsito daquele, sabe? Que é o Waze te avisa. 10 minutos no engarrafamento. Oh, não. É terrível, não é? Pois é. E aí você pensa, o que será que aconteceu para estar esse trânsito? Quando você chega lá na frente, é um acidente. E aí o seu primeiro pensamento é, nossa, o que será que ele fez? Será que bebeu? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? A curiosidade gera engarrafamento, porque às vezes o acidente já não está mais na pista, e você olha e fala, mas o que está engarrafando? A curiosidade de ver a tragédia. Isso que engarrafa. A curiosidade de ver a tragédia, não ser só de ver a tragédia, de julgar a ação daquele outro. Olha como ele bateu, olha o que ele fez. Nossa, devia estar correndo muito. Pois é. É o nosso inconformismo. São as nossas paixões primevas que ainda não foram superadas. Julgamos os grandes líderes da humanidade. Equivocados, perdidos. Olhem para aqueles que estão na condução do mundo material, da sociedade. Os políticos, os juízes, as grandes figuras, aquelas que nos incomodam, aquelas que às vezes são representadas por símbolos, cores, por exemplo. Às vezes a cor daquele símbolo me incomoda e eu não quero mais usar aquela cor porque ela está associada àquele símbolo que fez mal. E a pessoa que usa aquela cor é para mim um desafeto, sendo que eu nem conheço aquela pessoa. Mas o fato dela acreditar em algo que eu não acredito faz dela alguém que eu não gosto. Isso não é um tormento? Porque quando você não gosta daquela pessoa e coloca nela um rótulo baseado num símbolo qualquer, seja ele qual for, eu sofro. Não é um tormento evitável? Quem está sofrendo é você. Talvez ela nem ligue para você, nem lembre que você existe. Tormentos evitáveis. Mas essas pessoas que estão ali naquela condição de fazer o bem para a humanidade, ainda trazem dentro delas as paixões primevas ainda não superadas. O instinto, o desejo do poder, o desejo de serem vistos, reconhecidos e amados pela posição que estão, não por quem são. Elas sofrem. Conseguem imaginar quanta energia negativa a humanidade envia para essas pessoas? Não importa se ela é desse ou daquele partido, dessa ou daquela cor, desse país ou do país do outro país, não interessa. Não importa. O que ela representa traz imensos sofrimentos, mas sabe por que traz? Porque eu permito.
Se eu olho para ela e penso, nossa, que pena, porque obviamente que nós somos seres inteligentes e decidimos, julgamos o que é certo e o que é errado. Isso tem que ser feito mesmo, senão a gente não evolui. Não, isso eu não concordo, não tá certo. Mas é a revolta, a angústia, o sofrimento, aquele negócio de você errar, não, isso tá errado. É isso que é o tormento evitável de que Joana dizia. Não é? Essa revolta que nos faz parar. Achar que a terra não tem jeito, achar que não há nada que possa ser feito porque eu sou só mais um aqui e eu não vou conseguir, eu não estou no lugar daquela pessoa que poderia estar fazendo um bem enorme, infelizmente não está. Mas isso é com ela, que pena. Então, ao invés de realizações enobrecedoras que podemos fazer com o nosso tempo, com o nosso conhecimento, nos perdemos nessa revolta sem sentido, nesses tormentos que poderíamos evitar. Há desvarios de toda sorte, autoinsatisfação, reflexões falsas sobre o triunfo pessoal. Não, eu quero ser diretor. Que diretor? É diretor. Olha, diretor. Eu quero ser médico. Médico. Você não quer ser médico, diretor, advogado, o que quer que seja, porque você entende que você tem um papel importante na sociedade. Você quer ser? Porque a pessoa vai te olhar e falar, nossa, olha aí, ele é o cara, ela é o cara. Não, triunfo pessoal. Se deixarmos de lado essa necessidade de triunfo pessoal, essa paz que a gente quer construir no nosso coração, ela vai crescer. Porque você vai olhar para aquilo, o que importa é a hora que eu chegar, retornar lá para a espiritualidade, de ser assim, ah, você fez muito bem. Ou você não fez nada bem. Como será que vai ser essa recepção? Espíritos de luz me recebendo? Espíritos tenebrosos me recebendo? Sua decisão, só sua, não é de Deus não. Deus te ensina, te dá o caminho, te apoia, te ama. Você segue o caminho, você tem o livre-arbítrio. Aceitação da postura da infelicidade. Oh céus, oh vida, oh azar. Eu adoro esse desenho. É da época de vocês, né? Interessante, né? Eles mostram para a criança uma postura que não é legal, né? Tomara que a criança interprete bem o desenho. Mas nós nos vitimizamos. Tem um livro que se chama Abandone o Papel de Vítima. Quem puder ler, é muito bom. É um livro da psicologia, da psicanálise, muito interessante. Vivemos no papel de vítima. Ai de mim, pobre de mim, como eu tenho problemas na minha vida. Não é assim que a gente se sente? Todos nós. A gente esquece de olhar a situação de um outro ponto de vista. Olha o copo meio cheio, não meio vazio. Tenta enxergar o que tem de positivo. O que eu posso aprender com essa situação? E quando você estiver sofrendo muito, fala, Senhor, eu sei que esse sofrimento está em mim porque ainda não sou evoluído como gostaria de ser. E sofro, meu Pai. Então me ampara, me ajuda a superar, me ajuda a enxergar a situação de outro jeito, me ajuda a aprender essa lição rapidamente para que eu me demore menos no sofrimento. Me ajude a entender que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Me ajuda a entender isso. Não é? Desvios de comportamento. As pessoas desviam de comportamento reto, da conduta correta, para se justificarem em enganos, equívocos que as prejudicam e prejudicam as outras pessoas que estão ao seu redor. E se justificam dizendo que são donas do corpo, que fazem o que querem, que são donas da sua vida, que ninguém manda nelas. E no fundo, elas sabem que o que elas estão fazendo é ruim. Mas elas usam isso. Perdem o caminho do amor, do comportamento correto, se entregam a vícios de todos os tipos. Se entregam à dor, se dilaceram, se perdem no seu próprio juízo. Esquecem quem são verdadeiramente, quem nasceram para ser, como a frase que eu disse no começo. O caminho da retidão, ele é conhecido, só que ele não é trilhado. Imagina que nós temos uma Bíblia na mão, porque não importa a religião, nós temos a Bíblia. Se eu seguir aquilo que Jesus me ensinou, que está na Bíblia, é para eu ser imensamente feliz. Mas quantas religiões, todas seguem a Bíblia? Ou se não for a Bíblia, os livros de outras religiões que também têm ensinamentos belíssimos e com o mesmo nível de profundidade, né? Temos, né, em outras culturas, em outras religiões. Porém, tem a Bíblia
sai falando, não, faça isso, faça aquilo, mas não aplica na sua própria vida. São os tormentos. Você tem a receita, só precisa seguir. Preferimos as sensações grosseiras ao invés das emoções libertadoras. O que eu prefiro? O uso das coisas materiais para minha felicidade, dos prazeres fúteis, fugazes, passageiros, materiais que me dão sensações apenas imediatas? Ou eu prefiro as sensações libertadoras de paz, a emoção elevada, aquilo que me faz ser pleno, absoluto, estar acima de quaisquer dores? Porque mesmo a dor que aparece no meu caminho, eu olho para ela entendendo que ela é importante para o processo evolutivo daquela criatura e deixa de ser para mim um tormento. Eu vou olhar e amparar, porque eu entendo que o amor está acima de tudo, porque eu sei que aquele irmão precisa de ajuda e eu olho ele com compaixão e misericórdia. Mas eu estou acima daquela dor. Vocês percebem a diferença? Eu não entro nela, eu não mergulho nela, eu não me afundo nela. E aí as pessoas falam, como você consegue ficar tão calmo diante dessa situação? Você ainda é criticado por sentir essa serenidade absoluta que te faz ajudar de verdade. De acordo com as lentes dos óculos da emoção de cada qual, a mesma luz se apresenta com tonalidades diversas. Não porque se altere, mas sim como decorrência das tintas que foram usadas na sua elaboração. Essa frase está inteirinha desse jeito no livro, eu quis trazer ela, porque que lente você está usando? Troca a lente do seu óculos, não é? As pessoas chegam aqui na casa espírita e às vezes a gente observa a aura dela, a energia que ela está emanando. Você enxerga às vezes, se ela está mais escura, mais iluminada, né? Se aquela pessoa está sofrendo mais, menos, o que você precisa fazer. É isso que a gente faz ali no passe. E a pessoa às vezes se demora naquela aura mais escurecida, naquela falta de luminosidade, porque ela cria em torno dela esse campo de dor e sofrimento. Mas a decisão para alterar esse campo é única e exclusivamente sua. Mesmo que você venha aqui, tome passe, a energia ela é substituída momentaneamente. Porque na hora que você sai daqui, você pode realterar ela de novo com o seu campo psíquico. Então você sai daqui, já se envolve em alguma coisa que te tira do equilíbrio, pronto. Você deixa um tormento evitável acontecer. Aí acabou, você perdeu todas as energias que foram construídas aqui. E já está naquele padrão vibratório de novo. E já escureceu o seu semblante radioso espiritual novamente. Pensa sobre isso, quanto tempo você quer manter essa energia? Ai, mas aquela pessoa me irrita. Por que ela te irrita? Sabe que normalmente quando uma pessoa te irrita é porque você é igual a ela? Vocês sabiam disso? Todo mundo que te irrita significa que é porque você é igual a ela. Não sabiam? É verdade, eu não estou mentindo não é só. Você é igual. Isso chama transferência. Entenderam? Se ela te irritou, ela tá me irritando. Ixi, ai, eu sou assim e não sabia. Muda o ponto de vista, olha que legal. Ai, mas eu não quero ser desse jeito não, quero ser diferente. Aí a pessoa vai parar de te irritar, porque você fala, não, ela não me irrita mais, porque eu não sou assim não. Olha como muda, né? A leveza que a gente... Porque é real. A gente só identifica algo que causa dor quando você entende aquilo. Se você entende aquilo é porque você é assim. Também. Então muda a lente do seu óculos, tá? O mundo está muito melhor. A gente não consegue enxergar isso. Mas ele tá. Sabe por que a gente não enxerga? Porque o que traz notícia é dor e sofrimento, não é coisa boa. Quantas pessoas falam assim, você viu um vídeo que viralizou da freira ajudando a criança? Você viu? Vocês já ouviram isso? Você viu um vídeo que viralizou das pessoas fazendo caridade? Você viu o vídeo que viralizou daquele... Não, a gente só ouve assim, você viu o vídeo que viralizou daquela moça que falou mal da outra moça? Você viu o vídeo que viralizou daquela moça que brigou com a outra não sei aonde? Você viu? É só de dor, de sofrimento. Daquele acidente que fulano causou, daquela palavra que aquele deputado falou. É isso que a gente vê e é isso que a gente se interessa. O mundo está melhor, mas não é divulgado, as coisas boas não são. Dentro das empresas há um movimento enorme para a inclusão da diferença, para ajudar quem precisa, para olhar para o outro diferente, respeitar as individualidades. Mas a gente só vê a dor, escolhemos a lente ruim. Mas os fenômenos sísmicos, as calamidades coletivas estão diminuindo. As informações estão
Gente, o que a inteligência artificial está fazendo pelo mundo é inacreditável, é incrível. E ao invés de a gente olhar para a inteligência artificial pensando quanta coisa boa ela pode fazer pela humanidade, a gente fala, vai substituir os humanos, não vai coisa nenhuma. Quem programa ela é um humano. Sem humano ela não faz nada. E eu trabalho numa empresa de tecnologia. Posso falar isso? Vejo lá como sofrido a tal da IA. O que eu quero dizer é que a tecnologia está aí, pessoal. Ela tem problemas, ela precisa ser melhorada, ela gasta muita energia, isso é problema de sustentabilidade, mas somos seres inteligentes para resolver esses problemas. O nível de conhecimento que a humanidade está acumulando é inacreditável, a gente tem que usar isso a nosso favor. Nunca houve tanta preocupação com o bem, o amor, a verdade como nos dias atuais. As pessoas se importam, elas estão melhorando. A grande maioria que a gente conhece não são pessoas que não estão nem aí. São incontáveis os exemplos de abnegação, de sacrifício, de dedicação ao próximo, de iluminação de consciências. Quantas pessoas despertando para essa realidade? Só que os meios de divulgação preferem as coisas chocantes. O progresso científico-tecnológico não se fez acompanhar pelo desenvolvimento de natureza ético-moral, infelizmente. Estamos progredindo muito mais intelectualmente do que moralmente. Precisamos equilibrar, harmonizar, progredir junto. Inimagináveis as contribuições em favor da diminuição do sofrimento, de deficiências e enfermidades. Pessoal, vocês não fazem ideia do que a IA pode fazer pelas pessoas com deficiências. Quantos aplicativos, quantas coisas que facilitam a vida. Na empresa que eu trabalho, estão desenvolvendo um aplicativo que ajuda o deficiente visual a ter certeza que o dinheiro que ele tá pagando, ele está recebendo o troco correto. O que eu quero dizer? Ela ampara, ela ajuda, ela está sendo usada em favor de ajudar a humanidade, a gente que não vê às vezes, né? Facilitam a existência humana, auxiliando os tímidos a fazerem amigos. As pessoas que não têm coragem de se relacionar, elas usam a internet, mas é algo, elas usam a rede social, às vezes da forma errada, mas é algo que acolhe, que ajuda, que ampara. A maldade, a cobiça exagerada, o ódio, os interesses mesquinhos, a guerra são reflexos das condutas inditosas do passado. Esses irmãos que ainda não entenderam e se equivocam, né? Temos grupos de espíritos desditosos ainda comprometidos com eles mesmos. Devemos orar por eles, mandar ótimas vibrações para eles, tá? Tudo na Terra se renova com a vida. A felicidade é possível com a gente se esforçando, né, todos os dias, evitando ficar censurando, acusando injustificavelmente, deixando afligir, perdendo a nossa paz. Quando você se sentir incomodado, pensa, vale a pena eu perder a minha paz por isso? Pensa nisso, vale a pena eu perder o meu equilíbrio por isso? Vale. Faz a tua parte, se torna alguém mais nobre, lapida as tuas imperfeições, esquece as imperfeições do outro, conquista os teus valores morais e espirituais. Se sinta mais feliz e tranquilos e você perceberá que o mundo e as pessoas são muito melhores do que eu imaginava. Elas são lindas, eu não enxergo a beleza, só a dor e o sofrimento nelas. Transforma-se para melhor que você vai modificar a humanidade. Se você fizer a sua parte, se você se dedicar imensamente ao seu progresso, amparar os que estão ao seu redor, você já está fazendo muito. Você não precisa se preocupar em tentar resolver os problemas da humanidade porque você é uma pessoa. Faça isso. Ninguém é capaz de deter a marcha do progresso indefinidamente. Não fala que nada tem jeito, nada vai mudar, porque não é verdade. O progresso não pode ser detido. Certo? Eu passei alguns minutos, me perdoem por isso, mas eu espero que vocês possam refletir sobre isso com bastante amor, com bastante carinho, tá? E que vocês tenham um domingo, Dia dos Pais abençoado. Obrigada, pessoal.